Queridos irmãos e queridas irmãs, que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Hoje nós iniciamos aqui em nosso canal uma série de vídeos que falam sobre as aflições humanas, para que nós possamos entender onde elas nascem, qual é o nosso papel diante delas, o que nós devemos fazer e como devemos entender as aflições, pois este é um recurso excepcional que a doutrina espírita nos oferece, já que ela é conhecida também como a doutrina consoladora. Doutrina que nos consola também porque nos instrui. Consolar é instruir. Ou como diz Divaldo Pereira Franco, no livro Atendimento Fraterno, um livro desenvolvido pela equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda, e no qual Divaldo oferece essa entrevista, na qual, na 7ª questão dirigida a ele diz que esclarecer é consolar, e que a melhor forma de consolar alguém é arrancá-lo da ignorância, educá-lo. Esse processo que a doutrina espírita nos oferece, nos explicando o que são as aflições, qual é a utilidade delas em nossas vidas, como nós, como espíritas, podemos consolar a nós mesmos e ao próximo quando nós entendemos, compreendemos esse papel da aflição. Isso sem contar que nós, espíritas, compreendendo a aflição e compreendendo esse nosso papel diante dela, podemos progredir mais rapidamente diante desses eventos que se transformam em pontos um pouco mais delicados da nossa existência, em pontos aos quais nós devemos nos dedicar bastante ao nosso íntimo, à nossa ligação com Deus. Então, para que nós possamos desenvolver esse tema das aflições, nós vamos colocar alguns vídeos na sequência aqui, semanais, como sempre temos feito em nosso canal, que tratarão das aflições hoje, começando pelo Livro dos Espíritos, e depois entraremos pelo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que é o maior capítulo da obra, dada a importância do tema para nós, espíritos encarnados, e capítulo que é, podemos dizer, o maior tratado que o Espiritismo oferece em um só ponto para tratar desse tema, as aflições. No entanto, sendo o Espiritismo a doutrina consoladora, nós gostaríamos de ressaltar agora, de destacar que é importante o estudo da doutrina espírita em suas 5 obras básicas. Pois se consolar é esclarecer, e a doutrina é consoladora, ela traz esse esclarecimento em todas as 5 obras básicas, que se transformam assim em um tratado para nós espíritas, para nós espíritos, inclusive, que estamos encarnados aqui no planeta Terra, passando pelas experiências corpóreas. Então é necessário o estudo, a dedicação, o conhecimento dessas 5 obras para que nós possamos desenvolver cada vez mais essa nossa relação com Deus, essa nossa relação boa para com todos os eventos da nossa existência. Bem, para começarmos a tratar um pouco dessa temática das aflições, é muito bom que nós façamos uma breve distinção entre o que é aflição e o que é dor. Isso precisa estar presente em nossas mentes toda vez que nós nos dedicamos a entender esses processos de um espírito que está encarnado, vivendo algumas experiências na carne que não lhe são agradáveis. Quando nós falamos em dor, nós estamos falando, até mesmo se procurarmos um dicionário bom da língua portuguesa, como por exemplo o dicionário Wise, nós estaremos entendendo que dor é uma sensação desagradável, produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis aos estímulos dolorosos. E a dor pode ser classificada em nosso corpo de acordo com o seu lugar, com o seu tipo, com sua intensidade, periodicidade e assim por diante. A dor normalmente é um indicativo em nós de que alguma coisa não está funcionando adequadamente no corpo físico. Ela é um indicativo, portanto, de um cuidado maior que precisa ser tomado e é um chamamento da nossa atenção
para que nós possamos tratar o nosso corpo físico quando ele precisa de alguns cuidados. Agora, a aflição tem uma relação direta com a dor, mas não necessariamente uma ligação que se torna necessária, né? Existe aflição sem que exista dor, e também existe dor sem que exista aflição. Se procurarmos novamente o dicionário, veremos que a aflição é um estado daquele que está aflito. A aflição é um sentimento persistente de dor, que pode ser física ou moral. Uma ânsia, uma agonia, uma angústia, tudo isso está no âmbito da aflição. Notemos, pode ser uma dor física, mas não necessariamente uma dor física, ela pode ser uma dor moral. Tivemos e temos nas nossas vidas vários exemplos de pessoas que passam por dores sem que estejam necessariamente aflitas. E acredito que muitos de nós já vivemos certas aflições sem que estivéssemos necessariamente com dor. Por exemplo, a angústia e a agonia, principalmente a ansiedade, são muito próprias da vida cotidiana aqui no planeta Terra. Muitas vezes nos vemos ansiosos e não sabemos nem o porquê. Sentimos essa ânsia de procurar toda hora o nosso dispositivo celular, o nosso computador, de estarmos frequentemente esperando que aconteça alguma coisa na vida, sem que saibamos exatamente o que. Essa sensação é por si só uma sensação de aflição. Ninguém se sente bem vivendo dessa forma. Esses sentimentos que surgem em nós, às vezes, vão nos levando inclusive à depressão, à tristeza, à melancolia diante da vida, que são quadros que se instauram gradativamente na vida do indivíduo, levando, às vezes, a ser dominado por esse que é um grande mal de nosso tempo, chamado depressão. Então nós conseguimos assim estabelecer que existem esses dois aspectos da vida, um aspecto corpóreo e um aspecto espiritual, um aspecto próprio do campo do espírito, que não precisam estar diretamente relacionados. Por isso dizíamos que temos muitos exemplos em nossas vidas de pessoas que estão próximas de nós às vezes e que nos trazem essa alegria de viver, embora estejam passando por dores físicas. Assim foi para o nosso meio espírita com Divaldo Pereira Franco, por exemplo, que agora, até bem pouco tempo, tinha dores agudas em suas costas e que mesmo assim se demonstrava uma pessoa de extrema alegria, uma pessoa de extrema espontaneidade, de disposição diante de suas tarefas, tanto assim que continuava as suas tarefas diante da direção da Mansão do Caminho, na qual atende milhares de famílias, milhares de pessoas cotidianamente, além dos jovens que ele adotou como sendo seus filhos. Diante de sua tarefa também como palestrante espírita mundialmente conhecido. Divaldo não deixava essa tarefa e a fazia com extremo bom humor, com extrema alegria, com disposição daquele espírito que compreende que o seu corpo físico pode sentir dor, mas que isso não faz dele necessariamente uma pessoa aflita, uma pessoa revoltada, uma pessoa incompreensiva, uma pessoa que não tem boa relação com a vida e principalmente com Deus. Essa disposição de Divaldo também foi disposição análoga, parecida com a que nós vimos em Chico Xavier, o nosso querido médium do movimento espírita, o nosso grande apóstolo do espiritismo. Chico, que sentia suas dores no olho, que depois, com a idade já avançada, sentia as limitações do corpo físico, mas que em momento algum deixou de amar, deixou de demonstrar humildade, deixou de cumprir as suas tarefas aqui no planeta Terra, sempre com aquele sorriso contagiante e com aquela boa energia que chegava aos corações daqueles que se aproximavam dele fisicamente ou mesmo em pensamento. Ou mesmo que fosse uma pessoa desencarnada, um espírito que dele se aproximava e que podia sentir em Chico toda aquela vibração de amor que ele transmitiu
durante toda a sua existência aqui na Terra e que certamente continua transmitindo no plano espiritual. Assim, as aflições se caracterizam como algo que deve ser tratado no espírito, e é muito bom que nós nos lembremos disso. Tenhamos essa consciência de que é possível viver uma dor corpórea, uma doença, mesmo do corpo físico, sem que isso afete o nosso campo espiritual, sem que isso nos altere o humor, sem que essa dor tome conta de nosso ser. Para os processos de aflição, vale o mesmo. A aflição pode ser uma dor moral, uma dor do espírito, e, no entanto, nós podemos vivê-la sem deixar que ela nos domine. Esse é o grande aprendizado que o Espiritismo vem nos trazer. Bem, para tanto, é necessário que nós façamos então esse exercício de autoconhecimento, esse exercício de reforma íntima, que são necessários, imprescindíveis para o espírito que está aqui na Terra e que é hoje um herdeiro dos conhecimentos trazidos primeiramente por Moisés, na tábua dos 10 mandamentos, as leis de Deus, depois por Jesus e que são agora aprofundados, melhor explicados pela doutrina espírita. Então, esses conhecimentos nos explicarão as origens de todas as nossas aflições que nós temos em nossas mãos para o estudo e para provocar em nós esse autoconhecimento tão necessário para nós, para que possamos, através da nossa boa relação com Deus, desenvolver então uma nova expectativa, uma nova experiência, uma nova visão a respeito da vida. Por que dizemos dessa nossa boa relação para com Deus? Porque quando nós começamos principalmente a estudar as leis morais em O Livro dos Espíritos, a primeira questão que aparece é a questão que pergunta a questão que Allan Kardec dirige aos espíritos superiores, nos termos de saber o que se deve entender por lei natural. Então Kardec quer saber o que é a lei natural. E a resposta que ele recebe é uma resposta de extrema importância para nós espíritas, porque ali ele descobre que a lei natural é a lei de Deus. Tudo aquilo que acontece naturalmente, ou aquilo a que nós atribuímos a ação da lei natural, é simplesmente a expressão da lei divina. O movimento das ondas, por exemplo, do mar, o movimento dos astros, o germinar de uma semente, a imigração das aves nas diferentes estações do ano e assim por diante. Tudo aquilo que nós dizemos que é natural é a expressão da lei divina, é a expressão da lei de Deus. A natureza é a lei de Deus em operação. Mas a resposta não para por aí. Ela diz que essa lei natural é a única e verdadeira para a felicidade do homem. Aqui nós começamos a entender por quais caminhos o espírito vai entrando pelas aflições da vida. Porque a lei natural é a única e verdadeira para a sua felicidade. Continua a resposta dizendo que ela indica ao homem o que ele deve fazer ou deixar de fazer, e que ele só é infeliz quando dela se afasta. Infelicidade, aflição. Construímos para nós a nossa infelicidade ou nossa aflição quando nos afastamos da lei divina. Ora, acabamos de estabelecer agora mesmo que a nossa aflição é um processo do espírito, é uma dor do espírito. E a dor é uma sensação do corpo físico. A lei natural está à nossa disposição o tempo todo, nos ensinando que que a dor, ou que a aflição, melhor dizendo, são indicativos de que precisamos agora nos reajustar à lei divina ou à lei natural. Esse é o grande papel da dor, esse é o grande papel da aflição em nossas vidas, restaurar a harmonia que o espírito precisa ter na sua existência. Por isso é necessário a reforma íntima. A reforma íntima é um tratamento no qual nós voltamos a estar em acordo com a lei divina, ou no qual nós nos colocamos em acordo com a lei divina.
quando um funcionamento do nosso corpo físico não está em acordo com a lei natural, ele apresenta os sintomas da dor. Quando nos alimentamos, por exemplo, de mais ou de menos, quando dormimos de mais ou de menos, e assim por diante. Quando excedemos as nossas possibilidades físicas nos exercícios, no trabalho profissional, nos estudos e assim por diante. O corpo físico sente dores, dizendo que nós extrapolamos o nosso limite. Assim também acontece para a alma, para o espírito, que comete às vezes certa atitude ou certas atitudes e que a consciência avisa que aquelas atitudes não foram boas. Está nesse instante o espírito entrando pelo mundo da divergência com as leis divinas, com as leis, com a lei natural. A lei natural que é, portanto, apresentada para nós espíritas em termos morais na terceira parte do Livro dos Espíritos e que começa com essa informação de que nós precisamos estar em acordo com a lei divina e, portanto, precisamos estar em acordo com Deus, com a inteligência suprema, com a causa primária de todas as coisas. É preciso desenvolvermos a boa moral e é preciso, portanto, para nós conhecermos a doutrina espírita, que trará para nós informações muito importantes no Livro dos Espíritos de pontos principais nos quais nós nos desviamos dessa lei divina e que se transformam, portanto, em caminhos para as aflições. A primeira lei moral que está tratada no Livro dos Espíritos, entre 9 outras que são apresentadas, formando um total de 10 leis morais que precisam ser do nosso conhecimento, é justamente a lei de adoração. Se a lei de adoração é natural, nós devemos aprender como adorar a Deus, para que nós não infrinjamos essa lei e para que nós, então, não entremos em aflição. A vida sem Deus deve ser algo muito difícil. A quem se recorre quando não há esperança? Quando a vida apresenta algumas circunstâncias que a própria matéria, a própria carne não consegue resolver. Como nós agimos quando a nossa filosofia terrena, quando as religiões que estão muito ainda enraizadas e ainda que insistem muito em práticas dogmáticas e em cultos exteriores, quando a nossa ciência, quando as nossas universidades não conseguem apresentar para nós um roteiro seguro para a vida do espírito, a quem nós recorremos? A vida terrena, diante dos cenários políticos, dos cenários de doença, dos cenários de preconceito, às vezes é muito triste. E como nós conseguimos consolo se nós não estivermos próximos da inteligência suprema? Se nós não procurarmos nos aproximar de Deus. E a lei de adoração é justamente para isso. A lei de adoração é o momento em que o homem desenvolve em si a sua fé, eleva a Deus o seu pensamento, se relaciona com o Pai e que aprende que precisa ser ele mesmo, o próprio ser humano, aquele que irá implementar na terra a lei divina, a lei de amor a todas as criaturas, essa lei de progresso que precisa ser realizada no planeta Terra. Nós aprendemos então no Livro dos Espíritos, a partir da questão 649, que a lei de adoração não é apenas prece, que a lei de adoração não é apenas uma vida contemplativa, mas a lei de adoração consiste na prática constante, na implementação constante da lei de Deus em nós mesmos, através de nossas atitudes, através do desenvolvimento do sentimento do amor, que cobre a multidão de pecados. Um só sentimento, esse sentimento mais nobre, que chamamos de amor na doutrina espírita, que é definido no Evangelho segundo o Espiritismo como sendo um sol interior que reúne sob o seu foco todas as aspirações sobre-humanas, que, portanto, não está ligado às coisas da matéria, aos corpos, à genética, à herança familiar, a pequenos núcleos
de amizades, a nada disso. O amor é aquele amor ensinado por Jesus. É o amor incondicional a todas as pessoas, a Deus e a nós mesmos. Então, o Livro dos Espíritos, poderoso manancial de informações e de consolo para nós quando aprendemos as 10 leis morais que nos colocam no caminho do cumprimento da lei divina, portanto, no caminho da nossa felicidade. Só para citarmos mais algumas dessas situações em que o Livro dos Espíritos nos esclarece e nos ensina, nós gostaríamos de lembrar que nele ainda estão a lei do trabalho, principalmente na questão de número 675. Ali aprendemos que o trabalho é toda ocupação útil. Portanto, a prece é um trabalho, é uma ocupação útil, é um aproximar do homem, entre o homem e Deus. É o passo que o ser humano dá, que o espírito dá em aproximação ao Pai Celestial. É um trabalho, é uma tarefa útil. A prece por alguém também é. Os pensamentos que projetam um futuro melhor para si mesmo e para a humanidade se transformam em trabalho. Os nossos momentos, até mesmo de lazer, no qual nós refazemos as nossas energias físicas e morais, são para nós uma espécie de trabalho, pois tem uma utilidade para nós e para as pessoas que convivem conosco. Assim nós ampliamos o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre o que é o trabalho e assim nós vamos evitando algumas aflições pelos excessos. Questão 803, a lei de igualdade entre os homens. Aqui aprendemos que todos são iguais perante Deus, desde o momento de nossa criação até o momento do desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, o desenvolvimento de nossas atividades como espíritos imortais. Todos nós vivemos sob as leis de Deus de forma igual. As leis de Deus agem em nossas vidas de forma igualitária. O nosso início como espíritos simples e ignorantes e o nosso fim, o nosso objetivo de espíritos perfeitos é o mesmo para todos. As nossas escolhas entre o caminho nos diferenciam uns dos outros, no desenvolvimento de nossas faculdades e na diversidade das experiências que precisamos viver. Por isso, uns são felizes, mais felizes nesse instante, outros um pouco menos. Por isso, uns passam por aflições mais pungentes, outros um pouco menos. No entanto, todos começamos e todos terminaremos nos mesmos pontos. E para todos nós vige a lei divina. A lei divina é vigente, operacional, constantemente em nossas vidas, sem desamparar nenhum de nós, sem deixar de observar nenhum de nós. Aí se encontra a verdadeira justiça, na questão 873 do Livro dos Espíritos. O entendimento dessa justiça divina agindo justamente dessa forma na vida de cada um de nós. Aprenderemos na questão 893 sobre a virtude, esses passos importantes que nos levam, mais uma vez, a aproximarmos a nossa vida da realização das leis divinas. A virtude, por excelência, ou o início de toda a virtude, melhor dizendo, é a nossa resistência voluntária aos arrastamentos do mal. Toda vez que nós temos uma má tendência, que nós já temos consciência de que um certo comportamento é um comportamento que nos desviará da lei divina, e nós então nos colocamos à disposição de não nos desviarmos, de resistirmos a esse arrastamento, não. Eu não vou comer um pouco a mais, pois já estou satisfeito, embora a sensação dessa refeição esteja sensacional. Eu vou parar por aqui, já é o suficiente. Não, eu não preciso nesse instante sacrificar mais do meu corpo físico em um trabalho profissional, pois eu já tenho o suficiente. Não preciso trabalhar mais do que isso. Já tenho o suficiente para minha família, consigo praticar a caridade, estou em uma situação razoável, não preciso mais do que isso. Não cometerei excessos e pequenos desvios em meu dia a dia. Não estacionarei na vaga para deficientes, não vou furar a fila do banco, não vou
ficar com aquele troco que equivocadamente alguém me devolveu a mais. Assim, o espírito vai desenvolvendo em si a virtude, a honestidade, a boa moral, vai vivendo bem no seu relacionamento para com todos. Assim, ele vai desenvolvendo também o seu autoconhecimento, que é muito bem explicado por Santo Agostinho na questão de número 919A de O Livro dos Espíritos, na qual ele nos ensina a terminar o nosso dia sempre antes de repousar, de irmos dormir, fazermos um autoquestionamento, perguntando a nós mesmos, repassando o nosso dia, perguntando se nossas atitudes não feriram ninguém, não prejudicaram nenhuma pessoa, se tudo aquilo que nós fizemos nesse dia, nós aceitaríamos do outro se ele fizesse para conosco. Essa, em síntese, a receita de Santo Agostinho para a nossa averiguação cotidiana. Assim, nós desenvolveremos também o nosso livre-arbítrio, ou seja, essa nossa capacidade de distinção entre o bem e o mal, que começa na questão de número 122 do Livro dos Espíritos. Podemos marcar o início do desenvolvimento do livre-arbítrio, do nosso entendimento ou do estudo do livre-arbítrio nessa questão. Passaremos pela questão 399, 843, 851 e, por fim, a 872, que faz um resumo teórico do móvel das ações humanas. Ou seja, um pequeno resumo de tudo aquilo que nos leva a agir, apresentado por Kardec, nos dizendo que o livre-arbítrio, essa nossa capacidade de distinção entre o bem e o mal, deve estar operante em todos os segundos da nossa existência. Que frequentemente precisamos fazer uso dessa faculdade, pois é através dela que nós escolhemos a nossa vida, que nós escolhemos aquilo que fazemos hoje e que, portanto, construímos aquilo que viveremos amanhã. Portanto, se hoje nós temos atitudes corretas, atitudes a par com a lei divina, amanhã a vida não nos apresentará aflições. Amanhã a vida nos apresentará oportunidades de progresso, oportunidades de crescimento. Aprenderemos ainda, pelo menos mais 2 pontos essenciais dessa nossa relação com a lei divina. Nas questões 907, 908 e 909, temos ali a explicação sobre as nossas paixões. Esses sentimentos que nós temos e que nos levam a desenvolver grandes coisas na nossa existência. Nós aprendemos que as paixões, ou o nascimento das paixões em nós, não é necessariamente mal. A paixão, definida no Livro dos Espíritos como o excesso que se acresceu à vontade. Nós temos vontade de agir de certas maneiras. E a paixão é justamente esse sentimento que nos leva a grandes realizações. Por exemplo, como quando temos uma grande paixão pela área da música. Estudamos muito e nos tornamos bons músicos. Então a paixão nos move a desenvolver coisas boas. Acontece que, às vezes, nós deixamos que a paixão nos domine. E se passamos a viver exclusivamente, para usar o nosso exemplo, pela música, e esquecemos as nossas obras de reforma íntima, de caridade, de convivência familiar, de convivência social, dos asseios corporais, dos cuidados com a saúde, estaremos em transigência, estaremos sendo negligentes, melhor dizendo, com outros aspectos da lei divina. Então a paixão só se torna perniciosa quando nós deixamos que ela nos domine, quando nós deixamos que ela se transforme em um excesso muito grande em nossa existência, vivendo exclusivamente movidos por ela. Vejam, perdemos o nosso livre-arbítrio quando a paixão se instaura de forma tão agressiva em nossa existência, a nos fazer esquecer de outras partes importantes da nossa vida, nos causando assim, inclusive, aflições. Se esquecemos de viver a vida do espírito aqui encarnado, cuidando do corpo, cuidando da nossa saúde, nós causamos em nós aflição, causamos em nós dor. E só um último ponto,
que vale a pena nós esclarecermos nesse nosso primeiro encontro sobre as aflições é justamente o prazer, nas questões que vão de 713 a 717. Aqui aprendemos também que o prazer tem um papel importante em relação ao progresso do espírito encarnado. Nós sentimos prazer justamente para que possamos crescer, para que possamos progredir. O homem sente prazer na alimentação para que a sua manutenção do corpo físico, a manutenção de sua saúde, seja para ele agradável. E, no entanto, cometemos excessos. O homem sente prazer no sexo para que ele possa se reproduzir. E, no entanto, cometemos excessos, entrando pelos caminhos do vício, das paixões e do vício, por hábitos que são hábitos perniciosos para todos nós. Então, aqui nós entenderemos, enfim, que a função do prazer também é um progresso para o espírito. Essa é a grande utilidade do prazer. E vale ressaltar, nós somos hoje espíritas e, portanto, temos aprendido como tais uma nova forma de conquistas através do prazer. Essa palavra que ganhou significado pejorativo em nossa sociedade atual e até mesmo nos meios religiosos. No entanto, esse significado deve ser ultrapassado por nós. Não se deve falar em prazer apenas no seu sentido pejorativo, pois nós somos aprendizes de um novo tipo de prazer. Nós temos os prazeres, os gozos da alma, esses que estão justamente colocados para nós em coisas, em conquistas espirituais, melhor dizendo. Quando nós dominamos uma paixão e dizemos eu fui mais forte, eu venci, quando nós atravessamos uma paixão de modo positivo, quando nós vivemos uma aflição de modo positivo, quando nós aprendemos a fazer a caridade, o autoconhecimento, a nossa reforma, e nós aprendemos que essas conquistas morais vão nos causando alegria, vão nos causando prazer, um sentimento de prazer, um sentimento de bem-estar, que não é necessariamente relativo ao corpo físico, mas que é de uma conquista espiritual. Quanto nós nos regozijamos em estar nessas situações, assim como Cristo nos ensinou, regozijai-vos diante dos bens espirituais da vida. Jesus que ensinou e que exemplificou isso na sua passagem terrena, que nos mostrou que era possível viver muito bem, mesmo que não tivéssemos um lugar onde repousar a cabeça. Esse mestre divino que passou pelo planeta Terra, trazendo a cura para as dores humanas, mas que dizia, ou disse pelo menos por uma vez, passagem do Evangelho, que não era ele, Jesus, quem salvava, mas a fé daquele que o procurava. A tua fé te salvou. A salvação, algo que está para além da cura do corpo físico. E assim, para todos nós, essa compreensão correta dos papéis importantes em nossas vidas, não apenas do prazer, mas da paixão, do uso do nosso livre-arbítrio, do autoconhecimento, do papel da virtude em cada um de nós. A virtude conquistada é graça construída. A virtude conquistada é elevação espiritual conquistada. É, portanto, novo patamar de felicidade. A confiança em Deus, na sua justiça, através do entendimento da igualdade entre os homens. A consciência de que nós conquistamos patamares melhor através do nosso próprio trabalho. E assim, então, que agradeçamos ao Pai Celestial, que nos aproximemos dele, que aprendamos a adorá-lo, através de nossas preces, mas principalmente através de nossas atitudes. Aqui os pontos principais, então, da nossa aproximação de Deus e do começo do nosso processo de aproximação das leis divinas, o que evitará os processos de aflições em nossas vidas. Muito bem, essas eram as nossas reflexões para hoje e a partir do nosso próximo vídeo entraremos então pelo Evangelho segundo o Espiritismo com o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós, espíritas, vamos entender essa bem-aventurança através do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo
e podermos assim então mudar a nossa visão a respeito das aflições em nossas vidas e do nosso papel diante delas. Muito obrigado, queridos irmãos, pela atenção, pela paciência. Até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.